Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Joair dos Santos, sou diácono nesta amada igreja. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma porção da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18, que diz assim: Depois disso, Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima à Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado em Hebreus Betesda, ao qual jazia ali grande parte de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, ressecados. E havia também um homem há 38 anos que esperava ali o movimento das águas. Jesus, vendo ele desse estado, perguntou: Quer explicação? E ele respondeu: Senhor, quando o anjo chega e movimenta a água, não há ninguém que me jogue no tanque. Enquanto eu vou, outro vai na minha frente. Jesus vira para ele e diz: Levanta-te, toma tua cama e anda. Estamos no capítulo 7. E então, capítulo 8, versículo 8. E então ele pegou a sua cama e saiu. E naquele dia, era dia de sábado, houve aquela confusão toda, porque os judeus não fazem nada no dia de sábado, né? Então, tá. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: nós tínhamos na nossa igreja um paralítico por nome de Haroldo, que ficou 18 anos, acho que ficou até mais. 18 anos foi quando eu perguntei a ele, fiz essa pergunta a ele, numa cama, né? E eu visitava muito ele. Quase todo mês eu estava lá. Levava uma coisinha para ele, compartilhava o texto da Palavra de Deus com ele. Ele gostava e tal, gostava de ouvir e tal, fazia as considerações dele. E então, um certo dia, eu perguntei para ele: Haroldo, você viu aqui que tinha essa quantidade de enfermos próximo a esse tanque. Digamos que estivesse lá eu e você, e o anjo chegasse e movimentasse as águas. O que você acha que eu faria? Ele disse: você me jogava. Eu falei: Haroldo, sinto decepcioná-lo, mas eu não sou tão bonzinho assim como você pensa. Primeiro eu ia pular porque eu também sou enfermo. Embora não seja assim tanto quanto você, mas eu também tenho as minhas deficiências, né? Então eu tenho diabetes, eu não posso comer qualquer coisa, isso me atrapalha um pouco, né? Eu gostaria muito de ficar sarado. Então, se eu estivesse lá, é claro que eu me cuido, nem parece porque eu tomo remédio, vivo sempre no médico, no endocrinologista e tal, mas eu tenho a enfermidade. Então, se eu estivesse lá, eu ia pular primeiro ficar curado dessa enfermidade e ficava até ali um pouco com você ainda. Se o anjo movimentasse de novo, aí eu ia te jogar. Mas primeiro eu ia querer ficar curado, porque vai que o anjo não voltasse mais. Vai que aquela fosse a última vez. Eu ia perder aquela chance. Então eu fazia isso. Mas o curioso é que mais na frente, no versículo 18, Jesus se encontra de novo com aquele homem e pergunta a ele: agora já está ação, diz para ele, né? Vá e não peque mais para que não te suceda coisa pior. O que é pior do que ser um paralítico? Certa vez eu fiz essa pergunta para uma pessoa que tinha 2 filhos paralíticos lá no paraíso. E ele falou para mim que não tinha nada que fosse pior do que ser paralítico. Eu falei para ele: tem sim. Jesus falou para aquele paralítico que ficou curado: vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então tem coisa pior. E falei para ele o que era pior. Pior, irmão, é passar uma eternidade onde, separado de Jesus, onde o fogo não se apaga, o verme não morre. Isso é muito pior do que ser paralítico. Porque as doenças daqui, nós vamos deixar aqui. Agora a eternidade é a eternidade. Nunca vai passar. Então, que nós possamos levar isso em consideração e acreditar que Jesus é o nosso Salvador, né? Jesus nos guarda, fazer por onde não pecar, porque às vezes pecamos por tanta coisa que achamos até que não é pecado, mas é. A Bíblia diz que é, né? E então, se a gente for lá em Gálatas 5, né? Dos 16 em diante, a gente vai ver ali o que é pecar e tal. Efésios,
É só ler a palavra que a gente vai saber, né? A palavra nos informa o que é pecado, o que não é. É só estar afirmado na palavra de Deus. Lendo, meditando, colocando em prática, né? E então, que essas considerações possam ser feitas aqui, as considerações tiradas dessa lição, né? Que Deus possa nos guardar, nos livrar e nos fortalecer para que consigamos ficar cada vez mais próximo dele. Oramos. Pai de amor e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia que nos concede, Senhor Deus, e por essa oportunidade de estar falando, Senhor Deus, das suas maravilhas aqui. Pai, nós sabemos, Senhor, que Tu nos guarda, nos cuida, nos protege, Senhor Deus, só temos que ter uma coisa, só temos que fazer uma coisa, confiar. Confiar e nunca duvidar. Essa é a certeza que nós temos, Senhor Deus, que Tu vai, Senhor Deus, nos levar, Senhor Deus, a lugares, Senhor Deus Santo, lugares de refrigério, Pai de amor, que possamos morar uma eternidade ali contigo, Pai. Muito obrigado por tudo, é assim que eu te oro agradecido, em nome de Jesus. Amém.